E soldagem é uma área muito forte dentro das engenharias como um todo, né? Acho que todo mundo aí, quando for para a indústria, vai acabar se deparando com esse ramo. Então, hoje ele vai trazer um pouquinho da experiência dele, né, no chão de fábrica e cases também, né, de aplicação aí que ele fez. Vai trazer um pouquinho da experiência dele. Obrigada, Melo, por ter vindo aqui. E fica à vontade aí para iniciar a tua apresentação. Oi. Obrigado, Jamília. Obrigado a oportunidade de estar fazendo essa apresentação. E fico muito feliz de estar aqui vendo dinossauros da engenharia, da soldagem e, principalmente, também a juventude, que a gente bate muito nisso, que a juventude, realmente, a gente está precisando de sangue novo nesse negócio aí da solda, né? Porque a gente tem visto, e eu vou falar um pouquinho para vocês aí, de oportunidades e necessidades dentro dessa área aí na indústria, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o papel do engenheiro mecânico na indústria, no setor da solda com arco elétrico, tá? Então, eu preparei algumas coisas aí. Eu não sei se está ficando visível ou não. Eu acho que se você desligar aqui da frente, pode ser que o pessoal visualize melhor. Bom, você sabia que as inconformidades na solda, 90% é processo? Geralmente, você chega na empresa lá, a culpa é do arame, a culpa é do eletrodo, a culpa é de alguém, né? Mas não é do processo. E 90% é processo. Isso é comprovado estatisticamente, não é o que estou dizendo, né? E o processo pode ser uma série de coisas, né? Não foi considerado o carbono equivalente, não foi entendido muito bem os mecanismos de desgaste, causas e efeitos, conhecimento metalúrgico muito pouco, metalurgia dos aços quase nenhuma, né? E fica a história da tentativa e erro, né? E a questão do processo são várias coisas, tá bom? Que depois a gente vai ir conversando. 10%, sim, pode ser problema de material, algum defeito no material, ou mesmo umidade, enfim. Tá? O que eu encontro, e justamente esse bate-papo assim com vocês, é a minha visão, a minha percepção dentro da indústria de 30 anos aí de estrada e indústrias que eu visito e converso. Tá? As inconformidades encontradas. Pouco conhecimento de materiais, ou praticamente nenhum. Tá? E assim, não vamos se enganar muito, não. A área de engenharia tem problemas também dentro da indústria. Tá? E a gente precisa, muitas vezes, estar alertando, conversando e demonstrando, muitas vezes, composições químicas e tal, para o pessoal começar a entender um pouquinho. E as soluções começam entendendo materiais e os mecanismos. Uma coisa que eu muito encontro também é problemas de organização e hierarquia dentro das empresas. Tá? Organização seria fundamental. E hierarquia, porque tem setores que muitas vezes deveriam executar e são os que determinam como deve ser a aplicação. E não pode ser assim, né? Pouca atenção aos mecanismos. Dentro da indústria tem o setor de produção, o setor de manutenção. Né? O setor de produção, geralmente, já vem tudo mais ou menos definido, chapa cortada a laser, chanfrada, o material já está determinado, as máquinas na produção geralmente são novas, e os processos são muito mais tranquilos. Né? Agora, quando você vai para manutenção e reparo, aí começam alguns problemas, né? Que é a identificação dos metais de base. Geralmente, quando chega na manutenção, você não sabe que material que é. E como é que faz para identificar isso? Né? E a urgência, né? Geralmente, quando chega na manutenção, tem que ser para ontem, porque tem uma máquina parada. E aí, muitas vezes, os erros e os problemas começam a ir acontecendo e se agravando cada vez mais. Tá? Que é a questão que eu falo de organização e hierarquia. Tá? Eu bato muito dentro de algumas empresas criar alguns procedimentos padrões, e cabe muito à engenharia fazer isso, que são os relatórios, né? As qualificações do procedimento,
a especificação do procedimento, o plano de soldagem, instrução de execução e inspeção de soldagem. Olha, eu diria para vocês assim, grandes empresas obedecem isso, mas 80% não. Você não encontra relatórios, você não tem procedimento, é tudo, como eu digo, na tentativa e erro, e na correria e na urgência. E muitas vezes a culpa daí é do eletrodo, é do arame, nunca é da organização da empresa. Então isso a gente vê muito dentro das empresas. E cabe à engenharia procurar minimizar isso. Né? Existe uma coisa chamada custo invisível que muitas vezes não é mensurado. Né? Ninguém considera. São também pouquíssimas empresas que fazem a conta. O que isso vai representar para a empresa? O que a empresa gasta sem estar percebendo? Um exemplo, né? O retrabalho. O retrabalho é tempo, é material que vai fora, são vários problemas. Eu tenho que eliminar o respingo para depois ir da pintura, porque senão vai ficar marcada na solda. Isso é retrabalho, e isso é tempo, isso é problema. É custo invisível que muitas vezes não é considerado. E, se for considerar no final, é um bom dinheiro. Tá? Consumíveis inadequados ou com pouca performance. Isso também é muito claro para a gente que está dentro da indústria. E uma coisa interessante assim, a visitação dentro do chão de fábrica, o conhecimento dentro do chão de fábrica, a gente começa a perceber muita coisa que os envolvidos, às vezes, não percebem. Né? E o cliente, quando nos chama para fazer alguma consultoria ou fazer algum trabalho, ele quer resolver algumas coisas, mas, às vezes, ele não quer gastar. E aí fica difícil para a gente conseguir atender, conseguir resolver um ganho de performance com materiais, muitas vezes, commodity, ou materiais comuns, ou que a gente sabe que não vai dar performance para ele. E aí os materiais começam, na visão dele, ficar caros. Mas se você tem performance, o material que você aplicou, ele acaba sendo barato. E essa conta que tem que fazer. Muitos problemas de armazenamento de consumíveis. Então, você vai lá, não tem uma estufa, não tem um lugar adequado, as caixas de eletrodo, arame estão tudo aberto, o arame fica nas máquinas durante a noite, aí vem soldar, começa... Ficou à noite o arame, de manhã está tudo oxidado já. E a oxidação acaba causando alguns problemas na solda. Né? Umidade. Santa Catarina, uma região mais litorânea, e a umidade é muito alta. Então, os materiais, eles são higroscópicos, eles agregam muita umidade. E isso vai na solda. Vocês sabiam que uma aplicação de solda com um excesso de umidade, até 48 horas após a soldagem, ela pode apresentar trinca? Depois de 48 horas, pode aparecer uma trinca ali que na hora da solda tu não identificou. Mas a umidade que está ali dentro, ela vai sair dali. E aí vai aparecer a trinca. Tá? Os equipamentos também, a gente, andando por aí, percebe muito equipamento onde você não visualiza o que ele está, a amperagem, voltagem, os parâmetros. Você não consegue identificar e saber o que está acontecendo. E aí, muitas vezes, é no ouvido ou no olho. Não pode ser assim. Você tem que ter o controle. Então, são muitos equipamentos em más condições, equipamentos velhos. Na produção, nem tanto, mas quando vai para as outras áreas, realmente é muito crítico isso. Né? Os processos, então, né? Essas inconformidades, a não observância dos processos. E os processos na solda é uma receita de bolo ali, né? Onde você não executou como deve ser, não vai dar certo. O bolo vai desandar. Lá no sul, lá a gente diz que abatumou, né? Algumas coisas não foram observadas. Né? E os profissionais não qualificados. Isso também é muito crítico hoje. Esses dias eu participei de uma reunião lá em Joinville, na Associação Comercial, e os empresários se queixando que não tem profissional de solda qualificado. Eu fui obrigado a dizer para eles que a culpa é deles. Porque no passado, a gente que é das antigas aí,
as grandes empresas, médias empresas, tinham escolas técnicas dentro. E faziam trabalhos realmente para desenvolver o profissional para atender a demanda. Aí, num determinado momento, começaram a se queixar que o profissional treinava o cara ia embora, ia trabalhar em outra empresa. Aí eu disse para o pessoal lá, mas ele vai embora se vocês deixam ele embora. Se você paga mal, trata mal, não dá, vai embora mesmo, né? Vai para a empresa que vai pagar ele melhor. E aí começou essa guerra, né, de uma empresa pegar o profissional da outra. Aí o pessoal aí desandou. Aí ninguém mais treina, ninguém faz nada, e agora reclama que não tem profissional qualificado. Não tem mesmo. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre materiais aí, né? Uma coisa crítica em muita empresa aí, que é o soldador que define qual é o material que vai aplicar na solda. Pô, que loucura isso, né? Assim, ó, por favor, não desmerecendo ninguém. Tá? Mas é aquela questão ali que eu falei de hierarquia, organização e hierarquia. Tá? Existem alguns procedimentos e existem alguns materiais para que você tenha performance e qualidade, você tem que estudar, você tem que fazer testes, você tem que homologar. Aqueles relatórios que eu mostrei no início ali, né, relatórios de inspeção, de soldagem, para você identificar qual é o melhor material. Evidente que existem empresas pequenas, médias, que também não precisa tudo isso, vamos dizer, né? Mas o entendimento dos processos, o entendimento do o que causou o desgaste, o que causou a fratura, o que causou... Se você não entender isso, você não vai resolver o problema. E, geralmente, quando chega um material fraturado lá na manutenção, passa a mão no primeiro eletrodo que tiver ali e já faz a união. Não vai quebrar de novo. Aí depois reclama, o eletrodo é ruim, quebrou de novo. Claro que vai quebrar de novo. Porque muitas vezes também, se não houve o entendimento por que fraturou, talvez não está ali o problema. Ele está em outro lugar que acaba a fratura acontecendo naquela peça. Então, se for só recuperar aquela peça, vai continuar o problema. E uma coisa também é a questão da urgência. Quando chega, por exemplo, na manutenção, é para ontem. Tem que resolver agora, para o que está fazendo, vem fazer. E na solda, muitas vezes você está tratando, e na maioria das vezes dentro da manutenção, quando você não conhece o metal de base que você vai trabalhar, primeiro você tem que tentar identificar, porque são materiais com ligas, elementos de liga. É um equipamento que faz 30 anos que veio da Alemanha, está trabalhando aí, agora quebrou uma peça aí. Se você não tiver um entendimento, ou tentar a identificação, ou mandar analisar que metal de base é aquele, a tendência a você aplicar algo errado e continuar o problema, ou até agravar o problema, é muito grande. Tá? E muitas vezes em função da urgência. Tem determinados materiais e elementos de liga que não é urgente, não pode ser de forma urgente. Tá? Porque a gente vai falar ali do carbono equivalente, conforme o teor de carbono, você tem que tratar aquecimento, resfriamento com muito cuidado nessa peça, porque senão você vai fragilizar mais ainda do que ela já está com fadiga e com outros problemas ali. Tá? O pessoal não considera também essa questão de preço e valor, né? Isso é muito crítico para a gente que está diretamente dentro do cliente. Eu que faço muitas visitas, a primeira pergunta do cliente é quanto é que custa? E às vezes não é essa a pergunta. É o que você pode me ajudar, com que material, para resolver o problema que eu tenho. E às vezes não é o material mais barato que existe, né? E você resolver algumas coisas com commodities também não é, às vezes, a solução. Já falei, desconhecimento do metal de base. Né? Eu, inclusive, coloquei ali a fórmula do carbono equivalente. Evidente que, muitas vezes, chegar em algumas empresas aí e pedir para o pessoal fazer essa conta aí não vai conseguir fazer. Né? Então, a gente tem que... Existem algumas maneiras, existem algumas técnicas, existem algumas formas de você tentar identificar, pelo menos, a dureza do material que tu está lidando. Tem lá teste de fagulha, mandar examinar, tem algumas técnicas para você conseguir dobramento, tem algumas técnicas para você tentar identificar a dureza e qual é o material que você pode aplicar ali para fazer a união ou a recuperação com qualidade na solda. Tá?
existem muito poucos conhecimentos metalúrgicos dentro das indústrias, né? E como eu falei, às vezes, a questão de hierarquia e um pouco de desorganização, as pessoas que teriam que decidir não são as que decidem. E aí, o desconhecimento metalúrgico, evidentemente, de outros setores, não a engenharia e não o processo, acaba ocasionando erros. Desconhecimento sobre elementos de liga. Muitas vezes a gente encontra situações onde existem vários elementos dentro ou na peça que você precisa recuperar. E os elementos de liga eles se comportam de forma diferente, tá? Os próprios aços, aí, se você for fazer união de aços dissimilares, deformação, o aquecimento, são diferentes. E como é que eu vou fazer essa união com qualidade sem que um material deforme mais que o outro e vai acabar ocasionando uma fratura? Então, o entendimento dos elementos de liga e como eles se comportam é de extrema importância, para que você consiga determinar o material de adição que você vai colocar ali. Você já imaginou você fazer uma união de cobre com aço carbono? O aço carbono você vai aquecer ele a 150 graus. Dependendo do cobre, eu tenho que aquecer ele a 800 graus para fazer a união. Como é que faz isso? Então, é muito sério assim, né? E às vezes eu encontro essa situação em alguns clientes, onde eles colocam uma cinta de cobre e tem que soldar no aço carbono. Aí eles querem fazer com 70-18, né? Esquece. Não dá certo. Mas existem materiais, existe o procedimento para fazer essa união aí, tá? Falta de informações. Muitas vezes o pessoal me diz assim, tá, mas falta de informação? Pô, eu vou no Google ali, eu acho que eu quiser, né? Não é assim. O Google ele vai te dar um norte, ele vai te dar algumas informações, bacana e tal. Mas, chão de fábrica, a gente chama as moscas brancas de olho azul, né? Estão sempre voando ali dentro da manutenção. E não é o Google que vai te ajudar a resolver isso aí. Que daí existem umas técnicas e existem alguns materiais que muitas vezes a gente aprende também com o pessoal lá do chão de fábrica. A gente vai falar depois, não é só processo, 100% processo. Porque a engenharia também não pode chegar lá na indústria e querer só processo. Vocês vão criar um gargalo dentro da indústria. Então, existem algumas técnicas, alguma estratégia para você minimizar a questão também do tempo de produção. Tá? Com qualidade, evidentemente, né? Opções do mercado. O mercado hoje ele oferece aí muitos tipos de materiais, né? Uma enxurrada de material aí de boa, má e péssima qualidade. E ótima qualidade, tem alguns, né? Então, todas essas opções aí acabam dando um nó na cabeça tanto do pessoal da engenharia, pessoal de compras, pessoal da soldagem, né? Claro que compras vai pelo mais barato. Claro, ele tem lá ele tem a cumprir lá algumas tarefas que a direção dá para ele, de gastar pouco, ele vai sempre no mais barato. A engenharia quer o top para resolver o problema, né? E aí o pessoal da solda lá também tem os critérios deles. Aí realmente é um complicador muito grande dentro da empresa. É muita oferta de produto no mercado hoje. Por isso, o entendimento dos processos, o entendimento dos mecanismos e a performance que realmente você quer. Tá? E a questão do apoio técnico, né? A gente que é um pouco mais das antigas aí, as empresas do passado, eles treinavam muito as equipes, né? Não era equipe de vendas, né? Era especialista em solda, era consultor, que tinha um conhecimento um pouco melhor das aplicações, dos materiais, dos produtos que tinha disponível também para atender a necessidade do cliente. Tá? E hoje, assim, funciona um pouco de... Para a gente, assim, que realmente trabalha tecnicamente, é um pouco mais difícil, porque as empresas pouco recebem, não querem conversar muito sobre algumas coisas, sobre os processos, né? E a gente pode ajudar muitas empresas, né? Tá? E então, o apoio técnico realmente está bem deficiente hoje, e aí o pessoal busca, evidentemente, nas escolas, algumas escolas técnicas, aí, essas ajudas. Aí.
Eu coloquei, então, ali a fórmula para vocês dar uma olhada do carbono equivalente. Talvez vocês todos já tenham visto essa fórmula aí, né? Que você, com essa fórmula, você consegue identificar questões de temperatura, procedimentos que você precisa para soldar ou revestir aquela peça que você vai trabalhar. Tá? Hoje, muitas chapas, muitos materiais especiais já vêm ali dando uma ideia qual é o carbono equivalente para você executar. Considerando que teor de carbono, 1020, né? 0,20 carbono, 1045, 0,45, e assim por diante, 0,60, 0,70. Quanto maior o teor de carbono, mais cuidado, mais critério na temperatura, aquecimento, resfriamento você tem que ter. Tá? Questão de organização e hierarquia. Principalmente os jovens aí que vão entrar dentro de algumas indústrias aí, cheio de vontade, né? O ideal assim é ter definições claras de hierarquia e responsabilidade dentro da empresa, né? Porque as demandas são grandes e as responsabilidades, as cobranças, elas vêm pesadas, né? E mesmo com toda essa desorganização, seria bastante interessante, a partir desse momento, começar a criar algumas organizações ali. E se fala muito em também quebrar paradigma, né? Porque tem muita empresa hoje que, por questões de ego, por questões de uma série de coisas, acabam não criando muito esses caminhos aí, facilitadores aí para a área de engenharia e soldagem. Tá? Eu digo ali os conflitos de ego, né? Existe muito dentro das empresas, pessoas que às vezes já estão há bastante tempo dentro da empresa e querem meio que determinar tudo dentro, né? E a gente tem que dar espaço para as pessoas que estão chegando também. Tá bom? Sintonia. A sintonia entre os setores. Então, vamos lá, envolvidos na solda, né? Engenharia, processos, compras, manutenção, produção e soldadores. O ideal é que exista uma sintonia e não cada um puxando para o seu assado, que nem chama, né? Aí dificulta mais ainda. O ideal dentro dessa organização é as paradas programadas. Hoje, muito pouco, só grandes empresas, aí, indústrias, que têm as suas paradas programadas. Aí. A maioria não faz, vamos resolver quando quebrar. E isso entra muito também naquela questão do custo invisível e também daí na produtividade da empresa cai bastante. Porque parou uma máquina e aí a manutenção o quê? É para ontem, é correria, é urgência. Isso interfere na produtividade. O ideal é a manutenção preventiva, né? E não a corretiva. A corretiva é da correria. A preventiva você tem as datas determinadas, executa a preventiva, a máquina vai ter uma produtividade mais longeva, né? Conhecer o processo. Eu coloquei ali, entretanto, porque foi aquilo que eu comentei. Um engenheiro cheio de vontade, chegar na empresa e começar a querer essa organização e colocar tudo dentro do processo. Vocês vão criar gargalo, né? Porque se for observar o processo dentro de determinadas execuções de soldas, realmente é um processo mais lento. E isso vai criar gargalo na produção. Então, tudo é pensado, tudo é estudado, tudo é planejado e tudo é executado. Aí, as sintonias dos setores para criar um processo que atenda tanto a produção quanto a execução com qualidade. Tá? Essa dependência que eu falo aí é questão do conhecimento e experiência. A gente precisa, independentemente de estudar muito, de botar canudo embaixo do braço e chegar na empresa lá, a gente também tem que ter essa questão da unir o estudo, o conhecimento com a experiência. Isso é muito bacana, né? Aí você consegue realmente bons resultados. Porque vocês vão ver, você vai aprender muita coisa quando você começar a circular no chão de fábrica. Na carteira escolar, vamos dizer assim, você aprende muita teoria, muito bacana, agora, muitas vezes no chão de fábrica, a gente tem que dar uns pulos um pouco diferentes. Tá? E isso a gente aprende mesmo lá, quando estiver lá.
Nossa! Os mecanismos, né? Quando surgir algumas demandas, escutar e entender qual é a expectativa do cliente. Eu falo cliente assim, mas é o cliente final, o cliente, mas também é o meu companheiro, é o outro setor. Dentro da empresa também todos somos clientes, um setor do outro. Né? Então a gente precisa escutar e entender qual é a expectativa e a necessidade também de cada um. Tá? Na questão união, né? Você tem que ter alguns elementos, você tem que ter informações e estudar isso, né? O aço, que tipo de aço, o megapascal, qual é a resistência desse aço aí, o carbono equivalente, quais são os elementos que tem esse aço, qual é o ambiente de trabalho pós-fabricação que esse aço vai enfrentar. Eu tenho visto, às vezes, o pessoal aí enterrar aí na água salgada uns aços ali que a gente sabe que não vai aguentar muito tempo. E a solda? Também. Porque a solda, você sabe que é calor. E conforme o soldador vai fazer aquilo ali, ele vai agredir. E a ZTA vai ser um negócio gigante lá. E aí, vai enterrar lá dentro da água lá o negócio. Pô, daqui a um ano está tudo oxidado, enferrujando, tudo detonado. Então, conhecendo os aços, conhecendo os elementos, conhecendo aonde que esse cliente vai trabalhar, onde é que vai parar esse equipamento aí. Você pode determinar um arame ou um eletrodo que vai ter uma resistência, um benefício maior. Porque uma coisa que também a gente percebe muito é assim, o cliente, muitas vezes, ele tem que ouvir o que ele precisa ouvir, não o que ele quer ouvir. E a gente tem que ser um consultor, a gente tem que servir como um consultor de cliente, desse cliente. E não ter medo de falar as coisas para esse cliente. Porque senão você é mais um. E a gente estuda, a gente trabalha, e a gente tem que se diferenciar, a gente tem que ser o diferencial. Porque olha quantos engenheiros se formam no Brasil aí. Você vai ser mais um. E a gente precisa buscar realmente ser o profissional. Tá bom? Essa questão reconstrução e revestimento. Existem materiais adequados para isso, que nem sempre é os commodity. Commodity vai deformar muito. Aí tem que entender às vezes. Eu preciso reconstruir com um material que vai suportar o revestimento, sem amassamento e sem destacamento. Então é todo um estudo, entendendo os mecanismos, entendendo onde é que vai trabalhar, o que vai fazer, a gente consegue determinar melhor os materiais para ter uma performance melhor. Tá? Conhecer o processo produtivo ou a manutenção do cliente. Isso aí, falando de cliente final, eu tenho uma empresa, eu faço um equipamento para o cliente final lá. Eu vejo muita empresa aí, tipo assim, eu vou fabricar para quebrar daqui a um mês, aí ele vai ter que comprar outro de mim, aí eu vendo outro. Não é a preocupação com a performance lá no cliente, o resultado, é a preocupação comercial de eu vender cada vez mais máquina. E se você, conhecendo a produção do teu cliente e tu quer ser diferencial, fazer um diferencial, aí você vai determinar um material mais adequado para ter uma resistência melhor. Se você tem uma empresa de manutenção, você entender a dor do teu cliente para você aplicar um material ali que realmente vai ter uma performance melhor. E você mostrar e provar para o teu cliente. Aí você sai da vala comum. Senão, tanto faz o teu cliente mandar a solicitação de orçamento para ti, como para outros 10, é igual. Só vai diferenciar o preço. Então, tem que sair da vala comum. O cliente, quando pensar, não, eu preciso um material, eu preciso performance. Pô, vou falar com o Melo lá, que ele quebrou um galho lá, acho que ele pode me ajudar. Aí sim. Aí tu gera valor. Estudar caso a caso. Às vezes o pessoal comete um erro assim, é uma fundição, e vou usar o mesmo material que eu usei lá naquela, vou usar o mesmo material ali. Você comete um erro. Não interessa se é uma pedreira, não interessa se é uma fundição, não interessa. Cada empresa tem a sua característica.
mesmo sendo do mesmo segmento. Tá? A fundição, esses dias, eu lembrei de um caso lá em Joinville, tinha um pessoal de cerâmica lá, que ele estava se queixando que, de uns anos para cá, absurda o desgaste lá nos equipamentos dele. Tá. Aí eu fui lá, dar uma olhada, visitei a fábrica dele lá e tal. Aí começamos a conversar. A princípio, eu olhei assim, não tinha nada diferente. Aí eu perguntei para ele, escuta, mas o que tu andou fazendo diferente aí na cerâmica? Não, a única coisa diferente, a gente pegou uma areia que sai lá da Tupi e misturamos com argila aí e começamos a botar nas máquinas. E, opa, peraí. Que negócio é esse? Que areia é essa? Aí nós fomos lá olhar. Bom, argila, por si só, já é abrasiva. Aí ele misturou lá resto de fundição. Pensa, virou num monstro, né, o desgaste lá. Aí os equipamentos dele, evidentemente, começaram a gastar muito mais. Aí eu disse, melhor, ou tu para de fazer isso, ou tu aplica um material muito superior ao que tu está usando aí, que é um carboneto de cromo, né? Vai ter que usar um material muito mais especial para poder aguentar isso aí, senão não adianta. Então, muitas vezes, dentro dos processos dos clientes, o cliente mudou o ângulo de uma calha porque ele queria que descesse o material mais rápido, não sei o quê. O desgaste vai mudar tudo naquela calha. Tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento do processo do cliente para poder determinar o melhor material e estudar caso a caso. É uma fundição? Beleza, está resolvido. Vai para outra fundição? Tem que estudar o mecanismo de desgaste da outra fundição. Então, é aquilo que eu falo de ser consultor, né? Aí é isso que o cliente tem que te olhar e não te olhar como um vendedor, assim como um consultor. Tá? Aí você vai conseguir diferencial no mercado, que é a história que eu falei da vala comum, que eu chamo, né? E o cliente também precisa ouvir o que é necessário. Às vezes a gente não tem que ter medo de dizer para o cliente o que ele precisa ouvir. Mas eu vou perder a venda. Mas tu disse para ele o que realmente é a verdade. Daqui a pouquinho ele vai se dar conta, ele vai descobrir. O custo invisível. Paradas não programadas, que é a história de não ter uma manutenção preventiva. Aí você vai ter as paradas não programadas, né? Que fraturou, gastou demais, enfim, parou a produção. Aí tu vai ter o custo. Tu vai ter muito problema na produtividade, as perdas grandes, muito pessoal envolvido. E muitas vezes o cliente, ele tenta economizar lá no início, ele não pensa nisso e não faz a conta de quanto ele vai gastar depois. Tá? Todo o pessoal envolvido, terceiros envolvidos, porque numa urgência chamou o terceiro vai te cobrar 4, 5 vezes mais do que cobra normalmente. Depreciação dos equipamentos. Eu tenho visto, assim, principalmente linha amarela, equipamentos pesados, aí, equipamento lá de 5, 10 milhões, lá, o cara usando 76, 71 T1 para fazer umas gambiarras lá, por favor, né? É sacanagem. Não é meu equipamento, então também tem coisa que eu digo, mas se ele quer fazer, vai fazer. Mas tem material muito mais adequado para fazer um trabalho no equipamento desse valor aí. Né? Porque ele vai acabar ficando muito sucateado. Né? Desgastes prematuros, muitas vezes é ligado a elementos de liga que não foram bem determinados para fazer algum revestimento. Né? Hoje, a gama de revestimentos, ligas, combinações de ligas para desgastes abrasivo, erosivo, cavitação, desgastes combinados, calor, impacto. Hoje tem muita coisa no mercado. Mas é a questão do entendimento do mecanismo e determinar qual é o melhor para ser aplicado ali para dar uma performance para o cliente. Mas às vezes tem que perguntar para o cliente, né? A história da expectativa que eu falei. Você tem que entender a expectativa do cara. Se a expectativa dele é que a máquina dure 10 anos mais gastando o que ele gasta hoje, até logo, obrigado, cliente. Não tem mais conversa, né? Então, se você entender, não, eu quero que dure mais 10 anos, mas eu pago por mais 10 anos. Opa, então vamos continuar conversando. Aí vamos resolver. Retrabalho.
Isso acontece muito. Descontinuidade na solda, respingo, isso tudo é retrabalho, que é possível ser resolvidos com processo. Rendimento do consumível. Também é uma coisa que a gente se depara muito aí, que o camarada lá está usando eletrodo, né? Aí a gente chega para ele que... Escuta, usa um arame tubular aí, cara. Ah, muito caro. Ah, muito caro. Aí você vai fazer a conta dele do rendimento. O eletrodo rende 60%. O resto tu rasga e bota fora. E o arame, dependendo do arame, rende 95%. Sem contar o tempo de trabalho. Só que o cliente olha preço, ele não olha valor. E a gente tem que tentar demonstrar isso. Taxa de diluição. Quando você vai aplicar um revestimento mais duro, você tem que considerar a taxa de diluição. Depende, um arame, 20%. O arame vai misturar 20% com o material de baixo. Então, se você for fazer um trabalho de revestimento e o teu cliente teimar em fazer a base com 70 S6, ele vai gastar mais em revestimento. Porque você vai ter que botar ali, no mínimo, 3 cordões de material duro. Para que, no terceiro cordão, chegue na dureza ou chegue na resistência, que realmente vai ajudar ele. Isso também entra no custo invisível, porque ele não está fazendo a conta quanto ele vai gastar mais. Se ele usar um material mais adequado de base, ele não vai gastar tanto de revestimento. O tempo, né, gente? O tempo é cruel. O tempo é cruel. Muita perda de tempo. Em relação a consumíveis, o mercado, então, ele oferece fabricantes, que no Brasil hoje não são tantos assim, e importados. Então, hoje, grandes indústrias do passado compram da China, que já vem até embalado com a marca deles e vende no mercado. Não estou dizendo que chinês é ruim, não. Tem bons materiais, mas tem muito ruim também. E existe uma enxurrada no mercado de tudo, de bom e de ruim. A sintonia entre os setores, né? Compras, engenharia e solda para determinar realmente qual é o melhor consumível. E muitas vezes tu não vê essa sintonia dentro das empresas. É cada um puxando para o seu lado aí. Política da empresa. Tem empresas que a política é a política do mais barato. Vamos usar o mais barato. Você sabia que, num custo de uma obra, a solda, às vezes, representa 2% do custo da obra? E aí você vai lá falar com o comprador lá para ele te arrocha até tirar o sangue, né? Pô, os caras às vezes querem economizar, compram um aço top megapascal, 800 megapascal para fazer um guindaste lá e quer economizar no arame, pô. Usa o melhor aço para fazer um guindaste, quer economizar no arame, que é o custo, é o menor custo que tem do negócio. Então, isso que a gente tem que estar muito atento. Se for fazer, e esses dias eu vi numa empresa aí, o cara com um guindaste lá, uma chapa de 800 megapascal usando 71 T1. Vai fazer um teste de tração, onde é que vai arrebentar? A solda, pô. E o cara enchia de cordão, botava, sei lá, 50 cordão de solda lá para dar. Não, é porque vai precisar resistência. Beleza. Não é assim. Solda não é assim. O desconhecimento. Hoje, assim, tu vai comprar de um fabricante, o fabricante ele te manda a nota fiscal, certificado de qualidade do produto, composição química, se você pedir, rastreamento. Você tem rastreamento do produto, você sabe, se der tu sabe qual é o lote, sabe tudo do material. Né? Você recebe a separata técnica, com todas as informações técnicas do material. Você recebe a ficha química desse material, sobre a composição química dele toda. Né? E aí, muitas vezes, dependendo, empresas que não são pequenas também, compram da China, dos importadores, tal, que vem um certificado assim que serve para o resto da vida, aquele certificado ali. E os fabricantes, cada lote, vem um certificado. E muitas vezes não é que seja tão mais caro assim. Mas é garantia, é segurança. Tem projetos que não adianta, não pode abrir mão disso.
Não abre mão da segurança. É claro que existem poucos fornecedores hoje qualificados, assim, né? Mas existem. Conhecimento técnico, a gente tem que buscar, correr atrás. E não fica só no Google. Vai lá no chão de fábrica, vai lá conversar com o pessoal, vai descobrir, vai conversar. Tem muita informação, hoje você consegue muita informação. E apoio técnico. Não existe? Existe. Ainda tem, que eu chamei os dinossauros, ainda tem uns dinossauros aí que podem ajudar o pessoal aí. Sobre equipamentos, né? Produção e manutenção. Na produção, aquilo que eu falei, né? Uma inversora, bacana, interligada no sistema da empresa, o cara lá programa, a máquina faz, quase robô, né? Solda sozinho lá, né? E para manutenção, o que sobra? Olha lá. Olha lá. O que resta, o que sobra de 30 anos de produção é para manutenção. Aí a manutenção tem que dar os pulos, né? Quebrou o troço lá, vem com... é urgente, isso aqui é para onde e tal. Só que tu vai pegar aquela máquina ali, ainda de manivela, né? Você não sabe nem a amperagem que o troço está. E aí o cara bota o ouvido do lado para ver o barulhinho do eletrônico. Ah, não, agora tá bom. Como assim, cara? Então, as empresas, elas precisam dar uma olhada nisso. Né? E outra coisa, muitas vezes, assim, tem empresas aí que revendem máquinas usadas e aí o cliente precisa comprar uma máquina. Eu quero soldar um arame tubular aí, assim, assim, tá? Então tá, pode usar essa aqui, ó. Aí a máquina não vai com roldana recartilhada, não vai com bico, não vai com nada, o cara não se preocupou em olhar. Tem uma plaquinha atrás da máquina lá, que você consegue saber lá o fator de potência daquela máquina. E você sabe, não sei. Se não sabe, eu vou dizer. Nessa fichinha lá atrás, tem lá 40%, 60% e 100%. Então, existe a convenção, né? 10 minutos de arco aberto. 40% ela solda a 200 amperes.